Opa, boa tarde, internautas. Iniciando mais uma live. Vamos começar a live da tarde de hoje com um convidado especial, dando continuidade a esse debate importante sobre o meio ambiente, que a gente vem começando com o professor Arilson Favareto, que esteve aqui com a gente, depois com o Gilmar Mauro ontem do MST, grande companheiro do MST, e hoje nós vamos trazer um convidado especial também para nos atualizar dessa questão ambiental tão maltratada pelo presidente da República e pelo seu ministro. Bom, os nossos recadinhos sempre nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, arroba Sindicato Químico SP e arroba Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, arroba Químico SP e arroba Hélio.Rodrigues13. O nosso convidado especial da tarde de hoje vai nos ajudar muito nesse debate da questão ambiental, porque ele tem uma trajetória muito consolidada em defesa da ecologia, em defesa do meio ambiente. O nosso convidado da tarde de hoje é Newton Tato. Ele é natural do Rio Grande do Sul, migrou para São Paulo em 78, se fixando na região sul, onde iniciou sua militância nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e movimentos sociais. Foi líder estudantil, integrou movimentos de educação, população, movimento indígena, quilombola e ambientalista. Atuou na capacitação do Conselho Nacional de Seringueiros, liderado pelo grande Chico Mendes, lá do Acre, e para a União das Nações Indígenas. Eleito deputado federal em 2014, tem atuação marcante, integrando diversas comissões temáticas. Se destaca no combate e resistência à liberação de mais agrotóxicos no Brasil. É relator da proposta que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PL 6670/16, visando a produção de alimentos saudáveis. Relator também do PL da Caça, de 6.000, PL 6.266/16, luta contra a liberação da matança de animais silvestres. Na CPI FUNAI-INCRA, se destacou na defesa dos povos indígenas, quilombolas e assentamentos da reforma agrária. Em 2019, coordenou a Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Federal. É titular da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da qual foi presidente em 2017. Também compõe o grupo de trabalho de um novo marco de licenciamento ambiental e diversas frentes parlamentares com destaque para a defesa dos povos indígenas, em defesa das comunidades quilombola, das organizações da sociedade civil, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, em defesa da reforma urbana e de movimentos de luta por moradia, de infraestrutura viárias e mobilidade. Reeleito deputado federal em 2018 com 124.281 votos, sua trajetória notável o credencia para, entre tantas atividades que desempenha, a ser secretário nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT. Fiz questão de ler na íntegra para que nossos internautas tenham noção da qualidade do debate que nós faremos agora com o nosso querido deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Newton Tato. Boa tarde, Newton, tudo bem? Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando, né, das suas redes sociais, da minha também. Também é um prazer enorme estar conversando com você, até porque a gente sabe que não é muito comum no movimento sindical urbano debater essas questões. Por isso eu quero aqui já começar dando parabéns. E você aí no início, você falou que você já teve nas lives anteriores aí com o professor Arilson, que eu também tenho uma admiração muito grande para ele. Ele é um dos grandes especialistas no debate do desenvolvimento regional, é uma pauta ambiental também importante. E também com o nosso querido Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST, que também tem um trabalho fantástico dentro do MST para levar o debate da questão ambiental, da questão ecológica, né? Então é uma satisfação muito grande estar debatendo, né, porque cada vez mais, eu que já venho com a militância há muito tempo nessa área ambiental, e também acompanhando de perto
o debate sobre o modelo da agricultura brasileira e os impactos dos agrotóxicos, do veneno no alimento e as consequências que tem para a saúde, para o meio ambiente, para o próprio orçamento público. E comumente tem se debatido essa questão junto aos agricultores, aos camponeses. E esse debate precisa ir para a cidade porque tem a ver com a comida que a gente come no dia a dia, né? Então, por isso, quero aqui, então, parabenizar e agradecer a oportunidade de estar conversando com você, que é uma liderança fantástica do movimento sindical, né, histórica, né, e, e muito importante. Então, fico feliz com isso, tá? Obrigado. Antes da gente entrar do debate em si, eu quero só registrar aqui, parabenizar. Eu já encontrei várias vezes com ele e não tive a oportunidade de parabenizar o vereador Jair Tato pela homenagem que ele prestou aos trabalhadores rurais sem terra na Câmara Municipal, né? Então, aqui vai dos químicos uma saudação ao companheiro Jair Tato, um vereador de São Paulo, importante figura que prestou no momento difícil da história do Movimento Sem Terra esta homenagem, a salva de prata, se não me engano, né, o Newton? É a salva de Sim, prata. isso. Então, vai aí É o a meu. principal premiação que tem na Câmara Municipal, né? Exatamente, a O principal. que é importante até, eu imagino que o Gilmar Mauro deve ter falado, mas o arroz que é consumido pela rede de educação do município é arroz orgânico produzido pelo MST lá no Rio Grande do Sul, né? Então é uma coisa fantástica, né? As crianças aqui em São Paulo comendo arroz sem veneno produzido pelo MST. Então é só para mostrar para as pessoas entenderem um pouco o que é, o quanto que é importante fazer, inclusive, fazer essa homenagem ao MST. Beleza. Newton, tem muita coisa para conversar, você tem muito a ajudar a gente a fazer uma reflexão dessa conjuntura e no campo das questões ambientais. Aí eu queria que você começasse fazendo uma avaliação desse governo e indo também para a questão ambiental para a gente e poder saber o que está acontecendo nessas questões. Eu começaria aí, Hélio, dizendo o seguinte: na Constituição de 1988, tá, que os constituintes então expressaram, né, a vontade do povo brasileiro, colocou gravado lá um artigo específico, um capítulo específico sobre o meio ambiente, tá? Colocando lá que é obrigação do governo cuidar do patrimônio do povo brasileiro, que é os seus recursos naturais, então a toda a biodiversidade, as florestas, as águas e assim por diante, tá? Tanto para nossas gerações como para as gerações futuras. Talvez nesse capítulo coloca o compromisso que nós temos de ter uma relação adequada com o meio ambiente, porque não podemos pensar só na perspectiva da qualidade de vida para a nossa geração, mas tem o compromisso para o futuro. E esse capítulo, ele chama a atenção também de que tem determinadas questões ambientais que você tem uma ação aqui, o impacto dessa ação, ela pode ocorrer no planeta como um todo, tá? Então, por exemplo, todo o debate sobre a crise climática, as mudanças que vêm ocorrendo no clima, do ponto de vista do aquecimento global. Então, se você faz desmatamento aqui, ou se você determinar a cadeia produtiva para você produzir bens ou serviços e que venha gerar muito gás de efeito estufa, as consequências não são só aqui, as consequências é no mundo inteiro. Então, primeiro, dizer que há muito tempo, então, se trabalha com essa perspectiva de você cuidar do meio ambiente. E ao longo desse tempo, o Brasil foi, então, aperfeiçoando a sua legislação e aperfeiçoando também a sua estrutura de Estado, né? Principalmente através do Ministério do Meio Ambiente. Estão criando o Instituto Chico Mendes, que vai cuidar das unidades de conservação, os parques, as reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável, todo tipo de unidade de conservação, aquilo que é patrimônio, né? Aquilo que é a área pública pertencente ao povo brasileiro, que está lá sob a responsabilidade, então, do Instituto Chico Mendes para proteger.
própria estruturação do IBAMA para fiscalizar, para que ninguém descumpra com a legislação decorrente da próprio artigo 225 da Constituição, né? Então, toda a legislação. E aí, essa legislação depois também desceu para os estados, para os municípios. Enfim, você estruturou um sistema. Ao longo desse tempo, aperfeiçoou a legislação nessa perspectiva de interesse do povo brasileiro, de interesse, né, do patrimônio, de interesse das futuras gerações. E aí, todo esse sistema que foi montado, e lembra que eu estou falando assim, eu lembro que no início ainda do governo do presidente Lula, lá em 2004, 2005, nós estávamos batendo recorde, inclusive, de desmatamento. E o desmatamento da Amazônia tem um impacto tanto para todo o Cone Sul da América, né, da América do Sul. Então, aqui, as chuvas que vêm para cá, a umidade que vem para a nossa região aqui no Sudeste, tem a ver com os ventos úmidos que vem do mar, entra pela floresta amazônica, desce pela costa dos Andes, vai até lá embaixo, sobe, traz essa umidade. Essa frente fria, né, que volta e meia vem para cá, tem a ver com essas correntes, né, de ar úmido, e com isso traz a chuva para toda a nossa região, então sul, né, do continente e tal. Como também tem consequências de aumentar ou diminuir, né, o calor, ou aumentar, entendeu? Prolongar, ou ela tem um papel, né, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, a localização no planeta, né? Então ela tem influência no mundo todo. Então lá, no governo nosso, principalmente do presidente Lula, se estruturou todo um sistema de monitoramento para acompanhar, entendeu? Onde é que estava acontecendo o desmatamento, e de controle e de fiscalização. Então, isso deu resultados. Esses resultados fez com que o Brasil, nos debates internacionais, fosse reconhecido, e o Brasil, inclusive, influenciou muito nos acordos internacionais sobre biodiversidade, sobre o clima, enfim, todo o debate internacional sobre meio ambiente. E com uma estratégia de que falando assim, olha, nós também precisamos dos desafios do desenvolvimento aqui. Então, nós vamos cuidar aqui do meio ambiente, porque ele afeta o mundo inteiro, mas nós queremos tecnologia e recursos porque nós também temos o direito de se desenvolver. Tá? E com isso, entendeu? O embate que foi feito, né, no âmbito internacional conseguiu, inclusive, angariar recursos para montar esse sistema e também para desenvolver uma série de projetos para melhorar a qualidade de vida das populações que vivem na floresta e que vivem no campo. Tá? Pois bem, tudo isso, assim que foi tendo o processo de impeachment da presidenta Dilma, começou a ser desmontado ainda ali no governo do Temer. Tá? Mas se intensificou muito no governo Bolsonaro. Então, primeiro, que é importante que as pessoas saibam, nós tivemos, desde a criação do Ministério do Meio Ambiente, todos os ministros, independentemente de qual governo, nós tivemos um ministro que estava lá cumprindo com aquilo que a Constituição pede, que eu disse no início dessa conversa, que é garantir, entendeu, a proteção, o cuidado com os recursos naturais pertencentes ao povo brasileiro. Todos os ministros. Pela primeira vez, nós temos um ministro que não segue aquilo que a Constituição exige. Tá? Pelo contrário, ele está lá para atender a agenda, em especial, do pior do agronegócio brasileiro e do setor de infraestrutura e do setor de mineração, que querem se apossar justamente dos recursos naturais, né, de grandes conglomerados internacionais. Tá? Com isso, ele desmontou todo o sistema de fiscalização e de monitoramento, mudou, né, as políticas da Agência Nacional de Água, que cuida dos recursos hídricos, desmontou completamente toda a estrutura do Instituto Chico Mendes para cuidar das unidades de conservação e também do IBAMA. Passando, inclusive, o Serviço Florestal Brasileiro, que aí são outro tipo de unidade de conservação, que são as florestas nacionais, que também pertencem ao povo brasileiro, e que pode ser manejado, inclusive, para gerar recursos, entendeu? Para recursos públicos, para a União, né?
ele passou isso para o Ministério da Agricultura e que hoje está a cargo, né, do setor do agronegócio mais atrasado do Brasil, que é coordenado pelo Naban Garcia. Para quem não sabe quem é o Naban Garcia, foi o cara que, pessoalmente, ele foi atacar acampamentos de sem terras lá durante a década de 1990, quando eles criaram a União Democrática Ruralista, aquele, aquela organização paramilitar, né, que contratava jagunços para matar sem terra, quilombola, indígena, né? Então, na verdade, o que que eu disse, inclusive quando ele começou a tomar as primeiras atitudes, desmontando todo o sistema, tá? Eu disse na época, inclusive, logo no início do governo Bolsonaro, que a gente estava vivendo uma situação onde a gente tinha a milícia armada do Rio de Janeiro tinha tomado conta do Palácio do Planalto e a milícia rural tinha tomado conta do Ministério da Agricultura e comandado, inclusive, a agenda ambiental, tá? E isso ficou revelado a expressão, né, a expressão da ação concreta que eles vêm fazendo do desmonte na área ambiental, com consequências de aumento do desmatamento e violência no campo, né, porque estão subtraindo direitos de quilombolas, indígenas, sem terra, poceiros, extrativistas, tá? Ficou expressado naquela reunião que foi revelada a gravação semana passada, na sexta-feira passada, daquela gravação ministerial, onde especificamente o ministro do Meio Ambiente disse que deveríamos aproveitar, que o Brasil devia aproveitar, quer dizer, o governo Bolsonaro devia aproveitar esse momento da pandemia, onde tanto a imprensa como o povo todo está preocupado no combate ao coronavírus, e que aí ele podia fazer essas mudanças para entregar de vez, acabar com a legislação, acabar com os direitos, né, dessas populações, né, e entregar os recursos naturais para a bandidagem que não está preocupada com o futuro, não, nem com o povo brasileiro, nem com as futuras gerações. É estarrecedora aquela conversa lá, né? Eu tenho defendido aqui, Newton, que não pode comparar aquela conversa com conversa de botequim, não. Conversa de botequim tem um nível muito mais elevado, né? A gente não fica xingando os outros daquele jeito. Uma conversa, um papo muito, né? Muito ao nível desse governo que está aí. E, diante disso, o Newton, essa semana, se eu não me engano, tem um debate no Supremo Tribunal Federal sobre a posse das terras indígenas, em que o grupo ruralista quer aprovar a tese que se eles não estavam, depois de 88, não tem direito. Isso está em debate ou isso é uma dúvida que vocês falaram com o Gilmar ontem? Não, ele tá em debate, né? Na verdade, ele era para ser votado nessa semana, nesse sistema remoto, que inclusive a Câmara está funcionando nesse sistema, então os juízes do Supremo também estão trabalhando em casa e fazendo votação. Mas aí, agora eu não lembro se foi o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, mas um dos ministros pediu, ou se foi o Fachin, não lembro agora quem, pediu vista para que este debate fosse feito presencial. Então, depois da pandemia, deve voltar para o plenário. O que é que está em debate nessa questão? Só para as pessoas poderem entender, tá? A bancada ruralista quer, primeiro, que também um outro capítulo importante na Constituição é o capítulo dos direitos dos povos indígenas aos seus territórios. Está gravado lá na Constituição a vontade do povo brasileiro que quer manter viva, né, esses povos indígenas que foram maltratados durante toda a história do país. Muitos povos foram dizimados, né, para você ter uma ideia, na época do descobrimento, as pesquisas demonstram que você tinha, né, aqui no Brasil, entre 3 a 6 milhões de indígenas, cerca de quase 1.000 povos. Hoje a gente tem coisa de 360 povos, tá? E cerca de 1 milhão de indígenas. Então, para você ver, entendeu, como essa população veio decaindo. Até uns 40, 50 anos atrás, ela vinha decaindo, chegou a coisa de 250 a 300 mil indígenas. Depois que começou a se garantir o seu território, né, dado as condições para a sobrevivência desses povos, essa população então voltou a crescer, inclusive numa taxa de crescimento um pouco maior do que a média brasileira de crescimento, né? Então, mostra que é importante o território. E isso ficou consagrado, então, na Constituição em 1988.
aliás, como um direito original, tá? Então, por exemplo, se o cara tem um título de uma propriedade numa área que era disputada e reivindicada por alguma população indígena, a própria Constituição garante que aquele direito individual, entendeu, é menor do que o direito dos povos indígenas. Então, isso ficou gravado na Constituição e é responsabilidade, então, do presidente da República, né, do governo federal, demarcar todas as terras indígenas para, assim, atender o que a Constituição obriga. E tem uma tese que os ruralistas, que a bancada ruralista vem defendendo, é que aonde não tinha os indígenas vivendo, né, antes de 1988, e que se por acaso algum grupo indígena, algum povo indígena venha reivindicar aquela área, eles não teriam direito, porque eles não estavam vivendo naquele espaço. E aí eu estou falando que você vai perpetrar uma injustiça muito grande, Hélio, porque você sabe muito bem, e as pessoas que estão acompanhando a gente aqui sabem, que historicamente no Brasil, e ainda hoje tem, né, isso ficou, né, na tentativa própria semana passada de votar aquela medida provisória 910, há uma disputa muito grande de terras no Brasil. Então, e a grilagem no Brasil sempre funcionou ao longo de toda a história. Então, desde os bandeirantes que saíram ocupando as terras indígenas, né, lá atrás, os bandeirantes do dia de hoje, que são os grandes fazendeiros, uma máfia toda que ficam invadindo terras públicas que às vezes vivem lá dentro dessas terras já indígenas ou quilombolas ou poceiros, tá? Então então ao longo desse tempo, em muitos lugares, os indígenas, como também quilombolas, foram expulsos dessas áreas que eles viviam, justamente pela bandidagem, né, pela máfia, pela ausência, inclusive, do Estado, do poder público ir lá e cuidar dessas populações. Tá? Então, o que acontece? Então, você teve uma injustiça lá atrás, que não cumpriu o papel do Estado para ir lá e proteger essas populações, deixou a milícia armada do campo, os jagunços, né, comandado por esses grileiros, entendeu? A tomar conta, expulsou essa população do lugar. Aí essas populações, depois vem os ruralistas querer consolidar na legislação o direito daqueles que foram lá e usurparam e expulsaram e praticaram uma violência com a população e também uma violência do ponto de vista de roubo de terra pública. Porque a terra indígena é propriedade da União, usufruto exclusivo dos indígenas. Então ela não deixa de ser território do povo brasileiro. A única coisa que usufruto para o modo tradicional, né, daquele povo é para só usufruto. Portanto, ninguém pode entrar lá a não ser com autorização do governo federal através do seu organismo que tem a responsabilidade de cuidar dos povos indígenas, que é a FUNAI, ou a convite dos próprios indígenas. Tá? Então, isso que está para ser votado no Supremo Tribunal Federal é de uma importância muito grande, porque pode, se o Supremo tomar uma decisão pela tese de que só tem direito ao território, né, às terras, as comunidades que viviam neles ali até 1988, vai estar cometendo uma injustiça dupla, uma violência dupla com essas populações indígenas. Então, é fundamental que o Supremo tome uma decisão conforme diz a própria Constituição, que garante lá os territórios ocupados tradicionalmente, mesmo que por um determinado momento não foi ocupado por razões como eu acabei de explicar aqui, porque foram forçados a sair do seu território. Ô Newton, lá na questão ali de Alcântara, eu tenho recebido algumas, e queria saber de você como é que está essa questão, lá dos povos também, dos povos quilombolas de Alcântara, que eles estão expulsando esses povos, não sei se está nesse nível, mas já há um grupo se articulando, eu recebi alguns vídeos dos companheiros lá, na resistência que esses povos não saiam das terras que querem ser doadas para o governo norte-americano para fazer a base de Alcântara. Você tem acompanhado isso? Você tem informação de lá? Sim, eu cheguei até, pela Comissão de Direitos Humanos na Câmara,
ir lá por duas oportunidades em diligência, né, oficiais, né, da Câmara, para acompanhar esse processo, mas também já acompanhava essa situação mesmo antes de estar como deputado federal. Tá? Então, tem uma relação também há muito tempo já com os quilombolas. Tá? E lá para as pessoas até entenderem um pouco. Né? O município de Alcântara, no Maranhão, primeiro assim, ele é um lugar privilegiado do ponto de vista para botar foguetes no espaço. Tá? Do ponto de vista, por exemplo, se você lançar e tiver algum problema, vai cair no mar o foguete, e para você lançar também você tem um custo bem menor do que outras bases espalhadas no mundo, porque você gasta inclusive menos combustível, menos energia até o foguete ir para o espaço. Então tem esse aspecto também. Mas lá tem 200 comunidades quilombolas. Tá? E lá, então, já tinha se avançado, né, num acordo do espaço necessário para que o Brasil pudesse também ter sua base de lançamento. Acontece que foi feito o seguinte agora no governo Bolsonaro. Tem dois aspectos aí. O primeiro é você ter que remover várias comunidades de um espaço maior, tá? Então você está tirando infringindo, inclusive, a própria Constituição que garante a essas comunidades o seu território, porque quando você transfere essas comunidades, você mexe na estrutura de funcionamento da comunidade, entendeu? Das suas relações sociais, econômicas, culturais, né? Tem os lugares sagrados dessas comunidades, entendeu? Então, são outras coisas que, às vezes, fogem um pouco do entendimento nosso urbano, do quanto que é fundamental a relação tanto dos quilombolas como dos povos indígenas com o seu espaço territorial. Tá? Então ali estão, né, estão enterrados os seus velhos, os seus ancestrais, né? Então tem outras relações ali que a gente às vezes tem a dificuldade um pouco de entender isso e que a legislação garante isso aí. Estou falando assim, a Constituição garante, entendeu, esse reconhecimento. Então ali por enquanto então está se fazendo uma violência de você tirar essas comunidades desses territórios onde ocupam ali mais de 300 anos. Tá? Tem uma outra violência com o Brasil. Então, o acordo que foi feito com os Estados Unidos, na verdade, entregou a base de Alcântara para o governo americano. Você sabe que das quase 600 bases que o governo americano, base militar que o governo americano tem no mundo, espalhado no mundo inteiro, nunca conseguiu colocar uma base no Brasil. Tem várias bases na América do Sul, mas nunca conseguiu colocar no Brasil. Porque esse foi sempre o entendimento do povo brasileiro que aqui não poderia ter um espaço, né, territorial, né, sobre o comando dos Estados Unidos. Ali, o acordo que foi feito na base de Alcântara, para você ter uma ideia, dentro do complexo, nem o presidente da República do Brasil vai poder entrar sem ter autorização do governo americano. Só para você ter uma ideia do que é que nós estamos falando. Então, ali tem uma violência com relação a essas comunidades, portanto, garantido esse direito delas na Constituição brasileira, tá? E, ao mesmo tempo, você está entregando a soberania, um pedaço do território, além de toda a tecnologia, né, do desenvolvimento aeroespacial do Brasil, que você está entregando, né, para o governo americano, coisas que o Brasil também tinha feito já investimentos de recursos públicos, inclusive, e que são fundamentais pensando do ponto de vista estratégico para o Brasil. Então, só para a gente entender que governo é que nós temos agora nesse momento. E isso já está em andamento? Os americanos já estão se apossando da terra, já estão criando a infraestrutura? Ou tá em que estágio está essa obra lá, o Nilton? Sim, eles estão. O acordo já foi assinado, já foi votado na comissão, né, o acordo votado, inclusive, no Congresso Nacional. Evidentemente que atrasou um pouco agora durante a pandemia. Nós conseguimos, na Justiça, que não fosse removido a população durante a pandemia e até para que agora, evidentemente, fizemos denúncia também na, na ONU, né, na área de direitos humanos. Tá? Então, a luta continua no sentido de você garantir os direitos dos quilombolas.
Mas se continuar esse governo, dificilmente os quilombolas vão ter uma vitória. Então tem toda uma luta travada, tá? E Uhum. na Câmara a gente vem fazendo através da Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pelo deputado Helder Salomão, lá do PT do Espírito Santo. Então a gente vem acompanhando de perto, mas, mas passando a pandemia, é bem provável que vai se intensificar a implementação, inclusive com a remoção dessas comunidades do espaço que ficou definido para a implementação da base espacial. É, soberania foi pro espaço, né? Literalmente, né? Desculpa o trocadilho. Mas, ô Nilton, tem uma questão que você falou, que para nós aqui, como você falou, que a gente que é urbano, né? A gente que acha que uma terra de 5 por 25 já é uma coisa, já é um latifúndio. A gente tem visto, eu vi esses últimos os documentários da mídia tradicional, do desmatamento na região amazônica, que é um desmatamento assim é gigantesco e tem batido recordes e recordes de desmatamento. Aqui com o professor Alisson, ele falou uma coisa que você levantou aí, que eu achei interessante você falar um pouco mais, que é sobre essa questão do agronegócio. Que pra gente aqui, como nessa visão urbana, o agro é tudo ruim, é tudo a mesma coisa, só quer saber desmatar, explorar, não sei o que, não sei o que. Ele falou, ó, peraí, tem contradição no agronegócio, a gente tem que saber explorar essa contradição do agronegócio. E esse desmatamento que a gente está vendo na floresta amazônica não é só um desmatamento para avançar a fronteira agrícola. Isso tem uma questão também de você aumentar o patrimônio desses latifundiários. Explica pra gente um pouco mais o que é esse negócio dessa contradição. Tem gente boa no agronegócio então? Não tem? Não, tem, evidentemente, eu trabalho numa perspectiva que a agricultura precisa ter camponês, ela pode ajudar a resolver um dos grandes problemas que o Brasil tem, que é da desigualdade. Se você fizer uma reforma agrária importante no Brasil, distribuir a terra, e você, evidentemente, mudar toda a política de incentivo que hoje é destinada para um determinado segmento da agricultura, então para o agronegócio. Só para você ter uma ideia, só a cadeia de agrotóxicos no Brasil, só a cadeia de agrotóxicos, tem incentivo no âmbito federal, relatório do Tribunal de Contas da União, cerca de 1,2 bilhão de reais por ano. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, de isenção de ICMS é 1 bilhão por ano para 5, 6 produtos, né? 5, 6 commodities. Então, estou pegando aqui eucalipto, cana, milho, algodão, soja, entendeu? Né? Quando você pega do outro lado a agricultura familiar, ou quem produz na perspectiva da agroecologia, quem produz orgânico, você não tem esses incentivos. Por isso que quando você vai no supermercado comprar um orgânico, ele é muito mais caro. Por quê? Porque não tem subsídio, não tem apoio. A agricultura, toda a história da humanidade, né, sempre precisou de subsídio e vai precisar sempre. Ela sempre vai precisar de subsídio do Estado, para que quem está produzindo tenha alguma renda e a alimentação seja acessível para quem vai consumir. Então, isso é importante que tenha subsídio. O problema é para onde vai esse subsídio, o que é que nós queremos. Então, você tem um problema sério aí, que é a própria política. A outra é que esse modelo de agricultura, né, das commodities, de exportação, tá? Com impactos, então, do ponto de vista ambiental, para o solo, para o desmatamento, de expansionista, né, que cada vez precisa de mais áreas, e que também depende de cada vez de propriedades maiores, de concentração de terra, tá? Esse modelo, ele continua buscando fronteiras para poder expandir cada vez mais, tá? A tal ponto que você depende em um alqueire de terra, você tem uma cabeça e meia de boi, entendeu? Lá dentro. Quando você tem tecnologia que você pode produzir muito mais em espaço menor, tá? Então, eu estou falando assim, eu defendo que tenha uma agricultura, que tenha reforma agrária, que tenha incentivo, que tenha política, até para que a população coma alimentação sadia, alimentação diversa, tá? Então, né, então você precisa, que é muito mais rico, né, ajuda para a saúde, tem menos custo depois para você curar as doenças impactadas pelas doenças que vêm por causa do veneno que a gente está comendo, menos custo para tratar a água, né? Porque hoje a maioria dos mananciais
dos lugares onde se capta água para beber nas cidades estão contaminadas com os agrotóxicos, tá? E também menos mortandade de animais, em especial das abelhas, que tem um papel importante da polinização, entendeu? Para a produção tanto de sementes e de frutas, tá? Então, primeiro que a gente era outro modelo de agricultura que precisa, com o tempo, entendeu? Voltar a incentivar para poder construir. Este modelo expansionista do agronegócio, tá? Ele vem com consequência, tá? Invadindo, então, essas fronteiras, aquilo que a gente chama de fronteira agrícola, que é expandido para o Cerrado, expandindo cada vez mais para o Pantanal e também para a Amazônia. E com consequência de aumento do desmatamento. Então, no governo atual, tá? Que tem toda uma política voltada para... Né, e quem comanda lá, né, do ponto de vista dessa política ambiental e da agricultura, é o pior do agronegócio brasileiro, que é esse expansionista, está fazendo com que a gente volta a ter recorde de queimadas e desmatamento. Então, a gente já teve no ano passado o recorde, tá? E este ano vai ser pior ainda, viu, Hélio? Só estou dizendo assim, a hora que sair os dados consolidados do ano, vai ser outra pandemia, tá? Do impacto que vai ter, que a sociedade vai se levantar, e impacto, inclusive, internacional. Só para vocês terem uma ideia, agora no mês de abril, durante a pandemia, onde todo mundo devia estar preocupado, né, para combater o coronavírus, né, e fazer a política de isolamento social, que é recomendado por todas as autoridades de saúde, inclusive no âmbito internacional, tá? É, o que aconteceu? Aquilo que o ministro Salles falou na tal reunião que foi revelada, tá? Então, nós tivemos, no mês de abril deste ano, um aumento de 175% de desmatamento, aumento, em relação a abril do ano passado, em plena pandemia. Então, a hora que consolidar os dados, você vai ver a monstruosidade que vai ser os números aqui no Brasil. Só para fechar essa fala com relação à agricultura, nós também defendemos, e é evidente que você não vai, de uma hora para outra, fazer uma reforma agrária radical, mudar toda a política, né, agrícola de uma hora para outra, tá? Até porque nunca conseguiu no Brasil fazer esse enfrentamento de fazer, de fato, uma reforma agrária. Mas você tem um setor do agronegócio que está preocupado, sim, com o debate sobre mudança climática, que está ciente, tá, do impacto ambiental, tá? Que tem consciência que aumentando o desmatamento na Amazônia vai afetar a produtividade da fazenda dele no Sudeste e no Sul, no Mato Grosso, né, em Goiás, tá? Então ele está consciente, ele acredita, né? Ele está vendo aquilo que 99,9% dos pesquisadores, dos especialistas estão dizendo sobre o debate das mudanças climáticas. Então esses aí, então eles também não concordam, eles não concordam com essa política que está se adotando pelo governo Bolsonaro. O que nós fazemos, do ponto de vista da política, né, com esse setor do agronegócio, é que eles também precisam fazer o enfrentamento do governo Bolsonaro, porque aquilo que o governo Bolsonaro está fazendo é ruim, inclusive, para esse setor do agronegócio. Porque esse setor do agronegócio que está preocupado com a agenda ambiental, tá, que está preocupado em não ter trabalho escravo, né, na sua propriedade, tá, né, basicamente, esse setor tem uma importância também do ponto de vista das exportações, né, para a balança comercial no Brasil, tá? Então, ele também está recebendo uma pressão de fora, porque a população dos países que importam os produtos agrícolas do Brasil também não querem mais importar produto de quem está desmatando, de quem está, entendeu, passando por cima de direitos de comunidades tradicionais, de direitos humanos, né, cometendo violência. Então, para você ter uma ideia, repercute lá fora. O ano passado, nós batemos recorde de assassinatos no campo, de lideranças indígenas, quilombola, ambientalista, né? A violência durante o governo Bolsonaro, a violência no campo aumentou por causa de conflito de terra, tá? Então, só para colocar um pouco que é complexo, sim, esse debate da agricultura. Então, tem uma coisa mais estratégica, que tem a ver com aquele projeto de lei que eu fui relator, que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, é de você repensar o modelo da agricultura. Você precisa ter ações imediatas, de curto, longo prazo, de médio prazo e também de longo prazo. Porque este modelo
que depende de cada vez mais expandir, usar agrotóxico, né, agroquímico, fertilizantes de veneno, de cada vez ter máquinas mais pesadas, de ter propriedades cada vez mais grandes, tá? Esse modelo foi construído pós-Segunda Guerra Mundial, não foi sempre assim, tá? E construir uma narrativa que convenceu o mundo inteiro de que era necessário para acabar com a fome. E a fome aumentou nesse período. Então, a própria FAO, que é o Organismo de Alimentação e Agricultura da ONU, entendeu? Recomenda que, se você quer acabar com a fome no mundo e contribuir com o debate, né, para diminuir o impacto sobre as mudanças climáticas, você tem que distribuir a terra, você tem que diminuir drasticamente até acabar o uso de agroquímicos, em especial dos agrotóxicos, e valorizar a agricultura familiar. Agricultura, quando falo de valorizar a agricultura familiar, tem a ver com a diversidade daquilo que se produz na roça de um pequeno agricultor, que é fundamental, inclusive, para ter uma boa alimentação, né, uma alimentação saudável para todos nós que vivemos, inclusive, nas cidades. Nilton, maravilha, hein? Essa semana aqui, quem acompanhou as lives aqui não ficou mais inteligente porque não quis, viu? Porque só teve gente fera como você aqui nessa discussão muito boa. Abril subiu bastante o índice de desmatamento, segundo um amigo meu, porque madeireiro não trabalha home office, né? Não trabalha home office. Então é espantoso. E Nilton, a gente fez uma conversa aqui com o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, isso já mais uns 15 dias atrás, e eu falava com o Arthur Quioro, que nós temos um companheiro, Walter Sanches, que está na secretário nacional da Indústria, ó, que é um sindicato internacional, ele tá em Genebra, e perguntando para ele como é que ele está vendo a situação do Brasil, e com as pessoas que ele está conversando por lá, ele falou, ó, o Brasil vai sofrer barreiras sanitárias, porque o descontrole que está demonstrado aqui com a questão do Covid vai afetar o deslocamento de pessoas e de produtos também. Não deu outra, né? Semana passada, que os Estados Unidos fez, essa semana, né? Parece que foi, né? Levantou essa semana passada, já aí uma certa restrição à ida de passageiros que passaram pelo Brasil para os Estados Unidos. E essa questão que você coloca do meio ambiente, ela, assim, é extremamente importante porque o mundo lá fora, nessa questão que você colocou, daquilo que o Brasil produziu ao longo das últimas décadas de defesa do meio ambiente, esse governo aqui literalmente jogou na lata do lixo e vai prejudicar inclusive o agronegócio. E vai prejudicar o agronegócio. Não só pelas mudanças climáticas, como você bem colocou aí, fazendo uma explicação muito interessante de como é que o ecossistema ele se relaciona à questão do clima. Além disso, você tem a questão de quem está comprando não querer mais comprar, porque é uma commodity, né Nilton? Commodity só você compra aqui, compra lá, compra nos Estados Unidos, compra onde você quiser, não precisa comprar só aqui no Brasil. Bom, deixa eu ler o pessoal aqui que está com a gente na live aqui. Eu queria te provocar, porque... Pô, pode provocar, não tem nada não. É, Nós estamos aqui para não, isso. então, por isso a minha alegria aqui, Hélio, de estar conversando com você e de um tema, porque pode, até, você é presidente do Sindicato dos Químicos. Exato. Boa parte dos trabalhadores da indústria química também é da indústria que produz agrotóxico, né? Então, por isso a minha admiração, a tua coragem para a gente fazer esse debate e do enfrentamento, até pensando no futuro do emprego da base do Sindicato dos Químicos. Percebe, né? Nós estamos, né, dialogando com... Tá? E aí, por isso que é fundamental trazer esse debate, que inclusive a gente colocou no relatório desse projeto de lei da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, tá? Que nós precisamos debater e colocar incentivos fiscais, tá? Para rever, inclusive, que produtos químicos, né, assim, por exemplo, os fertilizantes que são produzidos, ou os agrotóxicos que são produzidos, que é utilizado em grande escala na agricultura, por outro, tem muitos incentivos fiscais. Por outro lado, a produção de fitossanitários, de insumos
para a agricultura, que sejam orgânicos, biológicos, tá? Não tem incentivos. E há umas centenas de pequenas empresas espalhadas no Brasil inteiro que precisariam ter apoio. Eu vou citar um exemplo. Eu fui, alguns dos 3 anos atrás, numa cidade interior de São Paulo, não esqueço o nome, fui visitar um laboratório de uma pesquisadora que produz uma vespinha, produz uma vespa em laboratório, para atacar e combater a broca que dá na cana. Que hoje boa parte, inclusive, da cana de São Paulo já é utilizada essa broca, essa vespa, que combate essa praga que é a broca. Essa broca diminui drasticamente a produtividade da cana de açúcar, seja na produção de açúcar ou de etanol. Tá? Com isso, ela pararam de utilizar determinado tipo de veneno para combater a broca químico. Tá? Mas esta pesquisadora, esse laboratório, não tinha incentivo nenhum público. E assim você pode pegar N exemplos. Tá? Então, é importante também que na base, né, que vocês puxem, como é que você muda, né, vai transformando, inclusive, toda a cadeia produtiva relacionada a esse debate da questão da sustentabilidade. Tá? Até para poder garantir esses empregos. Que tipo de emprego que vem no futuro? Tá? Então, por isso que eu fico feliz que, de repente, para um dirigente sindical trazer esse debate para cá, mostra que não está preocupado só no dia de hoje, que também é preciso, ainda mais nesse momento da crise econômica, o desemprego que já era grande antes da pandemia e que agora se intensifica, né, muito mais nesse período. Tá? Mas de quem está preocupado e falar assim, olha, como é que vai ter emprego no futuro? Qual o tipo de emprego que vai ter no futuro, né? Então, é um debate, por isso estou falando, que é um debate que também precisa trazer para o movimento sindical, porque o tipo de emprego vem mudando. Ele vem mudando em todas as cadeias produtivas, né? E é fundamental, eu quero aqui, então, parabenizar você por estar provocando, né? Trazendo, e eu quero fazer essa provocação. Quero debater também, né, com vocês, da forma como a gente está fazendo aqui, de como é que a gente muda as políticas públicas para que, entendeu, garanta o emprego, né, com qualidade, mas também que seja empregos decentes, com bons salários e, ao mesmo tempo, que não seja para produzir coisas que venham prejudicar, inclusive, aqueles que estão produzindo os químicos, né? Então... eu fico feliz pela provocação e eu acho que, assim, como isso aqui é uma live que nós fazemos, então a gente traz quem a gente gosta. E quem a gente sabe que vai nos ajudar a aumentar o argumento e a discussão na sociedade. Eu tenho total acordo da sua ação política, Newton. Eu acho que você tem feito um debate importantíssimo sobre os povos originários, sobre a questão do agrotóxico. Eu fui aqui com uma empresa que hoje é de domínio chinês, a Singenta, você conhece? Ela tem escritório aqui na nossa base, a fábrica não está aqui, mas o escritório está aqui. Inclusive todos os engenheiros agrônomos do Brasil estão lotados aqui em São Paulo. E eu até brincava com eles, falava assim, então vamos discutir sobre os agrotóxicos. Eles falavam, não, é defensivo agrícola. Eu falava, pô, vocês chamam veneno de defensivo agrícola? Então eu acho que nós temos que colocar questões muito acima do corporativismo. A questão da segurança alimentar está muito acima se você é de uma categoria na qual você tem produção como essa, porque nós temos produções químicas importantes também, e temos produções nocivas como essa, que só está visando o lucro, o aumento da produtividade, a taxa de ganância do produtor, não está visando o meio ambiente, e nós estamos caminhando para um colapso nisso. A gente vai colapsar isso aí. Não? O problema é que o raio do investidor não consegue olhar que isso está levando ele no futuro. Ele está pensando no hoje, mas o futuro é a inviabilização dessa produção, assim como N coisas que acontecem. Então eu acho importante, nós tivemos uma experiência muito desagradável com um companheiro que não está mais nas fileiras do nosso partido, o companheiro Vacareza, que uma vez foi discutir no sindicato e defendeu
os transgênicos na época, né? Falando, não, isso é importante, a gente contra, evidentemente, os transgênicos. Mas eu acho que temos sim que primeiro pensar na sustentabilidade. Eu acho que para qualquer categoria, para o futuro da humanidade, se você não pautar a questão do meio ambiente como central, você vai ter muito problema, mas muito problema. E nós estamos diante desse grande problema aqui. Eu lembro que antigamente, Nilton, você conseguia saber diferenciar alguns sabores de algumas comidas. Hoje parece que você está comendo alguns tipos de alimento que eles não se parecem com nada. Você fala, mas isso aqui tem. E quando você vai visitar os parentes lá no interior, que ainda não foram afetados, você fala, mas que diabo de gosto eu comi lá. Eu nasci no extremo norte de Minas Gerais, já divisa com a Bahia, depois de Vale de Jequitinhonha. Nasci, mas fui criado em São Paulo. E de vez em quando a gente volta. Final do ano eu fui para lá. Rapaz, a minha tia faz um arroz e feijão com quiabozinho, com franguinho, que eu vou te contar. Eu vou te falar assim, rapaz, mas não tem um restaurante em São Paulo que chegue perto dele. É impressionante como os sabores voltam, como você sente essas questões de valorizar essa comida, que é simples. É tão simples que você fala, não, mas o que tem de milagre aqui? É a questão do que a gente está comendo isopor hoje sem saber o que é. E eu vou te falar um outro problema ainda. Eu sou, além de química, eu sou da área do plástico ainda. Né? Que eu acho que assim, tem uma discussão que eu acho que o plástico ele é importante, mas ele tem que ter uma política. A política de logística reversa que o governo Lula aprovou, ela era fundamental para a sociedade, porque a sociedade tem que usar e tem que proteger o meio ambiente. Eu fico, assim, chateado com alguns debates. Por exemplo, a pessoa fala assim, a pessoa fala assim, o rio Tietê tá cheio de garrafa PET flutuando. Eu falo, e tá sim, você acha que ela foi com as pernas dela para lá? Ou foi o modelo de sociedade que nós temos que chega a isso? Então eu acho que a gente tem que ter sim, e concordo com você, e na medida do possível vamos fazer esses debates, porque a preservação da vida está em primeiro lugar, a sustentabilidade está em primeiro lugar e não a taxa de ganância daqueles que têm emprego. Nós defendemos o emprego, mas nessa divisão internacional do trabalho sobrou para a gente o pior emprego. Né? Nós a Nitroquímica é uma empresa da nossa base, você conhece, é muito antiga. A Nitroquímica trabalha com ácido sulfúrico, meu irmão. Ali, qualquer vacilada explode uma planta, como sempre tem problema. E a gente sempre está com problema de trabalhadores que, por mais técnica que tenha, por mais cuidado que tenha, isso acontece. Então nós não queremos trabalhar só com isso, queremos trabalhar com filé mignon também, queremos trabalhar com desenvolvimentos novos, queremos trabalhar com agricultura avançada. Não é só agrotóxico, veneno e a gente não vê avançar. Mas eu acho fundamental e você está aqui porque você tem esse princípio que nós temos, primeiro de defender a agricultura familiar. Eu estou revendo os meus conceitos, né? O professor Alisson falou, o agronegócio não é tudo que você fala, não. Eu já pintei tudo de capeta, falei, bom, isso aqui não posso nem chegar perto. E você veio, o Gilmar Mauro também falando, olha, tem as divergências internas, e eu acho importante. Somos parceiros nessa empreitada em defesa da vida, dos povos originários, dos povos quilombolas e da agricultura que traga benefício, como você falou. Nós produzimos trilhões, bilhões de toneladas de comida e você olha milhões, bilhões de pessoas passando fome. Então, o sistema não está correto, nós temos muito erro aí. Por isso que tem que, quando eu falo que tem determinadas coisas que você tem que começar, e a gente sabe que leva tempo para fazer. Você pegar assim, mesmo a cadeia do plástico, ou a cadeia, né, dos produtos, subprodutos do petróleo. Uhum. Tá? Todo mundo sabe que o petróleo é finito. E todo mundo sabe do impacto que ele faz nesse debate das mudanças climáticas. Tá? Por outro lado, você já tem outros países que estão desenvolvendo pesquisas e tem materiais que vêm substituindo o plástico. Então, toda a indústria, tá, com base na cadeia, né, química do plástico, como também do próprio química aí dos insumos para a agricultura, tá? Que aquilo que a gente prevê, você não muda de uma hora para outra, não é de um estalo que você muda, mas você tem que ter investimento em pesquisa, em desenvolvimento,
para você também sair na frente, tá? E vai mudando. Então, eu quero também aqui deixar claro para as pessoas que você não. Do mesmo jeito que a gente usou aqui, trabalhou mais, né, na conversa com relação ao tamanho da agricultura, né, importância da reforma agrária, né, que isso é um processo, tá? Nas outras cadeias produtivas, como estamos dizendo, na base dos químicos, também você tem que ir trabalhando em como é que você vai convertendo a indústria, né? Assimilando outras tecnologias, utilizando outros materiais. E para isso, quem que é que faz o principal responsável para poder, entendeu, dar o insumo do ponto de vista de recursos, né, para desenvolvimento de pesquisa, né, e desenvolvimento tecnológico? É o papel do Estado. O que a gente não está vendo com o governo Bolsonaro, que está praticamente aniquilando, né, com todos os recursos na área de pesquisa. Na verdade, veio inclusive aquela emenda 95, né, que congelou, né, os recursos em todas as áreas. Por exemplo, tirou 20 bilhões de reais do SUS do ano passado, que agora a gente está vendo aí as consequências, né, no combate à pandemia, né, também tirou dinheiro de pesquisa, de educação e assim por diante. Tá? Mas como a gente está indo para o final aqui, eu quero também fazer outra provocação para você aí também, tá? Tá? Eu sei que era para eu entrevistar. A gente está vivendo um momento é, é, de uma pandemia, né, de proporção internacional, que tem consequências para todo mundo no planeta, consequências gravíssimas também aqui no Brasil, quantidade de pessoas contaminadas, de óbito por irresponsabilidade, insanidade do presidente da República, aonde a gente teve um presidente que comandou, né, teve um planejamento e comandou uma estratégia nacional, não teve tanto impacto como está tendo aqui no Brasil. A gente pega aqui o exemplo da Argentina, tá? Aqui, pelo contrário, a gente não teve uma política, né, coordenada por parte do presidente, pelo contrário, a gente teve um presidente que jogou contra. Por isso que, inclusive, nós entramos com aquele pedido de impeachment, né, dos partidos políticos, mais quase 400 entidades de todas as áreas, né, do Brasil inteiro, tá? Então, precisamos tirar logo, né? Tirar logo o Bolsonaro, porque não só ele atacava a Constituição, como ele se mostrou irresponsável, insano, né, inconsequente, né, perante a própria Constituição, também no combate à pandemia. Mas ela também nos proporciona a gente refletir o que a gente quer do país, porque o país já estava numa crise econômica muito forte. Você, como uma liderança importante sindical, sabe do desemprego que tinha, né, já antes da pandemia, tá? E que agora vai ser pior ainda, né? A consequência vai ser mais drástica ainda para a pandemia. Então a gente vai precisar repensar e reconstruir o Brasil, reconstruir o Brasil daqui para frente. E nesse calendário da reconstrução, pensando no âmbito nacional, passa também pelas nossas relações no local, da vida que a gente tem. Passa pela relação que a gente tem com a família, que a gente está tendo que reaprender, né? Todo mundo em casa, né? Na nossa comunidade, no nosso bairro, do nosso município. E faz parte desse calendário as eleições desse ano, as eleições municipais, que são importantes, tá? E eu tô provocando, quero provocar você aqui, porque eu sei que você é pré-candidato a vereador, né? O Gilmar Tato, pré-candidato pelo PT a prefeito aqui de São Paulo, do desafio de vocês, né? E eu sei, entendeu? O fato de você trazer esses debates para cá, né? É de a gente aqui em São Paulo aproveitar muito das experiências que os próprios governos do PT já teve aqui em São Paulo, que dialoga muito com essa preocupação ambiental. Você pensar assim no governo do Haddad, né? Nós avançamos muito aqui em valorizar o setor agrícola que tem em São Paulo. As pessoas acham que às vezes não sabem. Para a produção de alimentação aqui, né? E aí você tem toda uma rede que você pode aproveitar e gerar trabalho e renda com uma rede de gastronomia na região, uma região bonita, né? O extremo sul de São Paulo. A outra coisa é ampliar em São Paulo as compras, que sabe que o setor público é o que mais compra, serviços e produtos, tá? Então, de você ter políticas aqui na Prefeitura de São Paulo para valorizar a agricultura familiar, comprar de gente que produz, né, com essa preocupação com a sustentabilidade. Tá? Então, são temas.
Ou mesmo o trabalho de mobilidade, aquilo que o Gilmar e o Haddad trabalharam muito aqui. Quando você valoriza o transporte público, cria corredores, cria ciclovias, para as pessoas terem mobilidade, em detrimento do uso do carro particular, você não tem ideia o quanto que você diminui de emissão de gás de efeito estufa. Eu estou pegando alguns exemplos aqui, tá? Que eu quero, porque quero provocar, entendeu? Para você incorporar. Né? A outra coisa, falar assim, como é que vocês podem criar legislação aqui que favoreça, entendeu? Né? Que favoreça essa agricultura que produz alimento saudável, né? Pensar o sistema de distribuição das feiras, como é que cria política de incentivo para esta área e taxação para outras áreas que poluem mais, né? Então, eu estou jogando umas coisas aqui que é justamente para provocar você emplacar essa demanda, que é fundamental. Às vezes não para ganhar voto, tá? Mas é fundamental para quem está preocupado com a vida e com a sustentabilidade do próprio planeta. Ah, com certeza. Eu primeiro agradeço aí essas suas colocações. Nós estamos num partido que defende o meio ambiente, defende a agricultura familiar, e eu acho que a gente tem que sim, nas nossas gestões, como foram na gestão do Haddad, a gente aprofundar isso e fazer isso de fato vir assim, ser pauta importante mesmo, não que não tenha sido, mas ela ser cada vez mais importante. Nós temos um absurdo acontecendo no Jaraguá, a tenda invadindo terra indígena no município de São Paulo, que é uma coisa que você pensa de indígena lá na Amazônia, não, tem aqui no município de São Paulo, eu acho que, e você conhece bem essas comunidades, tanto aqui como lá na região da barragem, eu já estou indo lá para Engenheiro Marcilac, do outro lado da cidade, que tem um potencial tanto de agricultura familiar como de ecoturismo, né? Nós temos vários lugares de São Paulo que a gente pode desenvolver o ecoturismo. Você vem para o outro lado aqui do Jaraguá de novo, você volta, tem a Serra da Cantareira, que se a gente não fizer nada, a especulação imobiliária vai acabar com a Serra da Cantareira, uma reserva importantíssima. Lá em São Mateus tem o Parque do Carmo, que continua sofrendo ainda com o avanço da ocupação urbana, fruto da política que nós temos, que a burguesia desenvolve de contra-habitação popular, que a gente poderia ter avançado muito nisso, para preservar o meio ambiente nosso. A reserva do Parque do Carmo, que foi uma APA do Parque do Carmo, que foi do deputado estadual, então, Roberto Gouveia, isso estou falando bem lá atrás, que fez um trabalho muito importante, foi duas APAs, do Parque do Carmo e do Iguatemi. A gente tem ali também na região o segundo maior pico daqui de São Paulo, que também está sofrendo muito com o desmatamento. Eu acho que na questão ecológica, Newton, tem muita coisa para a gente se colocar nessa fileira de defesa disso, né? Tem muita coisa que já foi feita, mas nós precisamos fazer muito mais. E na questão da mobilidade, nossa, acho que a gestão do Haddad com o Gilmar, eu acho que o PT não poderia ter escolhido o melhor candidato nesse embate, respeitando todos os outros que estavam aí. Acho que o PT escolheu um candidato que primeiro tem conexão com a periferia, fala a linguagem da periferia, tem compromisso com a periferia. E quando foi secretário, demonstrou a sua competência e viabilizou questões que até então a gente achava... eu tive um amigo que trabalhou com o Gilmar na Secretaria de Transporte e falou assim, aqui com o Gilmar você fala em 100 metros de corredor, ele está pensando em 500, você entendeu? E foi importantíssimo, enfrentou esses conservadores de São Paulo. Acho que essa é a grande tarefa nossa. Eu acho que nós temos um grande desafio, mas nós estamos com um representante à altura para fazer esse debate. É isso mesmo, nós vamos ter que colocar as nossas propostas, aquilo que a gente acredita. E bom demais ter um deputado federal como você, que pauta essa questão no Brasil, que tem uma luta, um histórico totalmente vinculado a essa questão. Não só isso, como a gente falou aqui, você poderia discutir muito mais questões, mas essa questão como central nesse momento agora é importantíssimo para nós. E você tem no Sindicato dos Químicos um companheiro que sempre está a fim de discutir sim a questão do meio ambiente, rediscutir o tipo de modelo econômico que nós temos, né? Essa produção de veneno que a gente tem hoje na agricultura, que não está assim... O Newton, o cara liberou 500 tipos de agrotóxico. Me desculpa, eu que milito nessa área trabalhista,
É impossível você falar que aqueles 500 são 500 produtos que não sejam produtos extremamente ofensivos ao ser humano. Imagina, na aplicação do agrotóxico, do veneno, na aplicação, no manuseio, nós temos um problema gigantesco. Nós temos comunidades que são afetadas por causa do uso do agrotóxico, temos rios que estão, enfim, contaminados. Então, a gente sabe o tamanho desse prejuízo que a gente tem. E eu queria, antes de você fazer as considerações finais, meu amigo, senão você vai fazer outra provocação. E aí, assim, eu não sei se até essa aqui eu consegui me virar. A próxima eu já tenho dúvida. Tá aqui o Luiz Tavares, a Valéria, o Fernando Porto, o Paulo Medeiros, o Paulo Ferraz, o Miguel Biaso, tá aqui o Enio, a Ariana, a Vanderleia, o Amauri, o Luiz Tavares, a Solange, a Elaine, a Lídia Lopes, o Antônio Marçal, o Carlos Ivan, o Adalberto, o Henrique, deixa eu ver mais quem tá aqui, o João Araruna também tá aqui com a gente, José Milton, o Flávio, Rosana Lucena, o Antônio Carlos, o Renatinho, a Assunção, a Camila, a Luana Félix, o Fernando Mota, a Ivone, bom, o Matheus Baeta também tá aqui, o Fernando Mota, o Leon, a Edith Paz, a Rosângela, o Nilson Cardoso e a companheira Jordana. Todos passaram pela live. Passa muita gente que eu não consigo ver porque eu estou no programa aqui, então vai para dentro do Facebook. Eu queria agradecer demais esse tempo, esse bate-papo. Nós fechamos essa semana com o Newton Tato, um debate que a gente começou sobre o meio ambiente, que foi a forma, deputado, da gente construir uma narrativa diferente do que esse ministro do meio ambiente. Eu não sei se ele é ministro do meio ambiente, ele é contra o meio ambiente, que está na pasta de meio ambiente. A gente fala, olha, tem uma outra visão que não é essa que está colocada, tosca, uma visão que não vai ajudar nem sequer o agronegócio lá na frente, né? E avalie como vai ser o futuro desse país com pessoas tão desequilibradas, né? Do ponto de vista das estratégias que nós temos pela frente. E eu queria que você fizesse as considerações finais e obrigado por você ter dado esse tempo para a gente aí. Eu quero aqui agradecer você, Hélio, toda a base, né, todo o pessoal também do sindicato, dos químicos, todos que acompanharam a gente aqui nesse bate-papo, me colocar à disposição, entendeu, para fazer esse debate. Qualquer problema também da cidade, evidentemente sempre tem que olhar o viés da qualidade de vida. Então, enfrentar o debate do saneamento, enfrentar o debate da moradia, do transporte, né, da mobilidade como um todo, da construção de áreas verdes que são fundamentais para a qualidade de vida na cidade, né? A gente pensar. Então, às vezes a gente fica muito com o debate no âmbito nacional, tá? Mas sabe que na cidade a gente precisa. E que da gente também ter esse entendimento que toda vez que você tem os grandes desastres ambientais, quem sofre mais são os mais pobres. Então, a hora que você tem, né, uma moradia que está num lugar que não, entendeu? Né, porque a área é de risco. Então, quando vem uma chuvarada, vem uma ventania, entendeu? São os pobres que morrem, tá? Então, se encarar que esse debate ambiental precisa entrar na pauta em todas as áreas, né? E em todas as esferas do debate de políticas públicas. O Brasil é um país que construiu ao longo da sua história, por essa elite sórdida que nós temos no Brasil, uma das piores distribuições de renda do planeta, né? Então, aqui você tem uma das maiores concentrações de renda, porque a gente não consegue, por exemplo, taxar as grandes fortunas no Brasil. Apesar que está lá na Constituição, a gente não consegue. Nós precisamos enfrentar isso aí, o debate da desigualdade. O debate da desigualdade. E esse debate não pode estar separado do debate do meio ambiente, porque a gente, evidentemente, teria que aprofundar em outro dia. O capitalismo, o capital, ele quer, a lógica dele é se apropriar dos recursos naturais para produzir mais capital preocupado com amanhã. O capitalismo não está preocupado com amanhã. Então, nós temos que ter essa preocupação, nós precisamos falar assim, olha, não é assim não, entendeu? Vocês não vão ficar acabando com tudo, porque nós temos uma preocupação com a qualidade de vida, inclusive das futuras gerações.
tá? E com a vida como um todo no planeta, tá? E com as outras formas de vida que a qualidade da vida deles, dos animais, por exemplo, depende da nossa postura. Então, só vai ter outras espécies se nós cuidarmos. Então, esse momento da pandemia e a própria agenda que está colocada aí para frente, tá? Então, da gente aproveitar para refletir, e eu fico feliz de você trazer, entendeu, nas suas lives, né? Volto a dizer aqui, sindicalista, né? Que de repente abre um espaço para debater e é muito bom, né? Eu só encerro para dizer o seguinte: quando esse debate dos agrotóxicos tem a ver que a hora que você abre a torneira aqui em São Paulo, fizer análise química, tem 27 tipos de agrotóxicos dentro da água, depois que você abre a torneira. Só para você ter uma ideia. Então não é um debate só de quem está manuseando lá. É aqui também. E para aqueles que estão acompanhando a gente, pergunte para os seus avós, né, para os mais velhos, se na época deles era tão comum você ter gente próxima com Alzheimer, com câncer, com Parkinson, né, ou com nascimento, né, com problemas, enfim, né? Então a incidência de determinadas doenças aumentou muito por causa do veneno e quem está dizendo isso é as pesquisas. Então é o momento de a gente refletir nessa quarentena para a gente saber que cidade que a gente quer, que país que a gente quer, que planeta que a gente quer. Obrigado pela oportunidade, Hélio. Boa caminhada para você. Estamos juntos e à disposição para a gente fazer esse debate. Quem quiser conhecer um pouco mais esse debate sobre os agrotóxicos, no meu Instagram e também lá no meu site, né, tem o material que dá para aprofundar esses debates. Obrigadão. Newton, muito obrigado. Valeu pela colaboração, companheiro. Até a próxima. Até. É isso aí, grande companheiro Newton Tato, que ajudou a gente aqui a fechar essa discussão sobre meio ambiente, uma visão bastante sofisticada desse companheiro, né? O deputado federal Newton Tato contribuiu com a nossa semana de debates importantes sobre o meio ambiente. Fez importantes referências ao que tem que ser feito para proteger nossas reservas naturais e que não podem ser entregues ao interesse do capital, inclusive do capital externo. Diferente desse governo que está aí para desmontar a política de proteção ambiental que o Brasil tinha, ele defendeu a preservação, a fiscalização, a agricultura familiar, o fim da violência contra o homem do campo, indígenas e quilombolas. Toda ação no sentido de enfraquecer essa luta é um atentado, pois fere a soberania do povo brasileiro. A pauta ambiental é nossa também, porque defendemos a vida antes de tudo, durante e depois da pandemia. Boa tarde, fique com Deus, tamo junto. Newton Tato, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, parabéns pela sua história de luta, pelo empenho que você tem. Foi muito bom essa live com você. Hoje, às 19 horas, a gente recebe o deputado federal também do Partido dos Trabalhadores, Arlindo Chinaglia, que foi presidente também da Câmara dos Deputados. Um forte abraço, até às 19, tamo junto.